prometi e eu cumpri. Quando eu prometo aqui, pelo menos a maioria das vezes eu cumpro. Esse daqui é o tão falado vídeo sobre engajamento da torcida do Fluminense. A gente vai ver nessa análise aqui o como que isso é importante, o quanto que isso tem acontecido e como que o Fluminense pode utilizar isso também, beleza? Vamos embora que hoje é dia de vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos embora para esse vídeo aqui, onde eu vou analisar o engajamento da torcida do Fluminense e como que isso tem aumentado. A torcida do Fluminense sempre foi engajada, mas tem aumentado ainda mais nesse período de paralisação por causa da pandemia. Então, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante pra gente, isso influencia muito aqui no andamento do canal. E vamos embora para falar de engajamento da torcida. Primeiro ponto é isso que eu já tinha falado. A torcida do Fluminense sempre foi caracterizada por ser uma torcida engajada, ser uma torcida que participa do dia a dia do clube e que esse tipo de votação e etc., ela é desproporcional, essas votações que acontecem, etc., todo esse engajamento, né, a quantidade de votos que tem numa coisa, por exemplo, é desproporcional ao número de torcedores que se tem, a porcentagem de torcedores que tem. Por exemplo, acredito que no Brasil, né, se você abre uma eleição falando meio assim, que seja, sei lá, no Globoesporte.com, né, que é um meio nacional, e você diz pra ir lá e dizer qual a maior torcida do Brasil, né, sei lá, e que for depender de engajamento e não só de quantidade, a torcida do Fluminense provavelmente teria mais porcentagem de votos do que tem de torcida. Se eu conseguir ser claro, acho que sim, né? Então, isso me chamou a atenção, principalmente quando o Sport TV, e esse foi o primeiro ponto que eu quis trazer, logo assim começou a paralisação, o Sport TV não pode ficar sem transmitir tantos jogos e tal. O que eles fizeram? Começaram votações do tipo, acho que eu não vou lembrar a ordem cronológica, mas vamos lá, né? Fluminense e Palmeiras. Então, Fluminense e Palmeiras, eles botavam um jogo lá em que o Palmeiras venceu, um jogo que o Fluminense venceu, né? 2 jogos históricos aqui. E abriam votação no site do Globoesporte.com pra ver, a torcida do Fluminense vai botar uma vitória do Fluminense ou vai botar uma vitória, o Palmeiras vai botar uma vitória do Palmeiras pra passar na Globo. É óbvio que a gente sempre vai querer uma vitória, né, do nosso time. E aí, abri a votação. E aí, pois bem, eu citei Fluminense e Palmeiras e aconteceu exatamente isso. Foi represado um jogo Fluminense-Palmeiras no Sport TV. Bem, aí veio Fluminense e Vasco. Aí foi reprisado o Fluminense e Vasco, 3-1 de 2012. O Fluminense ganhou a votação. A torcida do Vasco é tida como muito engajada na internet. Aí veio o Fluminense e Atlético Mineiro. Aí, pô, Fluminense e Atlético Mineiro, beleza, a gente foi lá, ganhou, botou aquele 5-1 do Brasileirão de 2010. Tudo bem que o outro jogo, no final das contas, é até engraçado ver atleticano gostando muito desse jogo, porque era aquele 3-2 de 2012 que a gente termina o ano campeão brasileiro. E aí, assim, foi acontecendo, passando os jogos. O Sport TV, que não estava transmitindo praticamente nenhum jogo do Fluminense, além desses da votação, começou a passar vários jogos de 2010, aí começa outros canais a passar jogo do Fluminense também, até que chegou num ponto onde eu falei, calma aí, né? Tem um negócio aí meio engraçado, que é contra o Flamengo. Quando teve a votação contra o Flamengo, eu falei, pô, beleza, os caras têm uma quantidade de torcedores muito maior do que a do Fluminense, então é normal que numa votação onde você dependa ali da quantidade para poder ganhar, é óbvio que vai passar o jogo do Flamengo, né? Eu nem lembro qual era, acho que era a vitória do Flamengo, era algum estadual de 2003, 2004, alguma coisa assim, e a do Fluminense era o 4-1, com o golaço de Preto Casagrande e tal, na final da Taça Rio 2005. Pois bem, deu Fluminense. O Fluminense ganhou aquela eleição e ganhou até com uma certa margem, e conseguiu fazer com que o jogo da vitória do Fluminense sobre o Flamengo passasse no Sport TV. Isso começou a me chamar a atenção de falar, olha, esse engajamento aqui tá fora da curva, tá fora do normal. E bem, continuou com algumas outras dessas votações, depois eu volto para essa parte de votações, mas aí o engajamento começou a se mostrar também muito grande fora desse âmbito midiático.
por exemplo, com o sócio-torcedor. O sócio-futebol do Fluminense, enquanto outros clubes do Rio, todos eles tiveram queda, segundo os números anunciados por Mário Bittencourt em abril, ou seja, todos os sócios torcedores em abril tiveram queda. O Fluminense teve uma ascensão. O Fluminense subiu o número de seus sócios, segundo a informação dele até aquele momento. Tudo bem que essa informação pode já estar um pouco defasada, afinal de contas já faz aí uns 20 dias, né, que ele falou isso, talvez um pouco mais, mas já até aquele momento, a cada um sócio que o Fluminense perdia, entravam 3. Ou seja, imaginemos que o Fluminense perdeu 200 sócios, né? Um número baixo até. Perdeu 200 sócios que precisaram cancelar, 600 entraram. Então, teve um aumento aí nesse caso de 400 sócios. Então, isso começou a mostrar que o engajamento realmente estava alto. E isso, no momento, tudo bem, esse ano a gente estava até legal, estava gostando ali, de estava vencendo mais, parou num momento legal da temporada e tal, com uma boa campanha, líder do Campeonato Carioca, né, na pontuação geral. Mas num momento, assim, da nossa história, em que a gente tá muito abaixo. Óbvio que o fundo do poço foi 99, mas a gente não tá nem perto disso. Mas que a gente tá muito abaixo. São, querendo ou não, 8 anos sem ganhar um título oficial, né? A Primeira Liga não é oficial, mas mesmo assim, até se você contar a Primeira Liga, são já 4 anos, fez esses dias, 4 anos que a gente não ganha um título, não tem astros mundiais no Fluminense. Então assim, até esse engajamento tá meio complicado. Além desses que eu citei, voltando para a parte de votações, teve ainda a votação interna, né? A votação interna e que depois externamente foi um negócio absurdo. Bem, a votação interna, que é a votação só entre coisas do Fluminense. O Globoesporte.com fez uma questão do o gol mais... qual foi o termo que eles usaram? O gol mais bonito. Acho que foi esse. O gol mais bonito do seu clube. Fred apelou, falou que voltaria pro Fluminense se o gol dele de vôlei contra o Flamengo ganhasse aquela eleição, e foi um negócio absurdo. Ele foi... A maior diferença entre clubes brasileiros foi a de Fred pro resto. E aí foi pra votação entre todos os clubes do Brasil, né? Elegeu ali, todos não, entre os maiores clubes do Brasil. E o de Fred ganhou mais uma vez, a gente superou o do Flamengo na votação, porque o de Fred teve simplesmente 16% dos votos. Enquanto o de Arrascaeta lá contra o Ceará, que é uma bicicleta lá bem bonita também, por sinal, teve 13%. Ou seja, a gente superou mais uma vez numa votação. E agora, mais próximo, acabou acontecendo a votação de melhores jogos, maior partida, o maior jogo do seu clube. No Fluminense, internamente, venceu 3-0 contra o Peñarol lá na Copa Rio de 52, né? Não foi a final da Copa Rio, que a gente considera um Mundial de Clubes, né? Era um torneio muito mais forte, inclusive, até do que é o Mundial hoje em dia. Na Copa Rio de 52, o Fluminense ganhou o Peñarol por 3-0 e esse foi o jogo que ganhou como o maior jogo da história do Fluminense. Bem, aí teve uma votação geral, a maior partida da história dos clubes brasileiros. E o do Fluminense, a votação vai acabar pouco depois de encerrar essa gravação aqui. E a torcida do Fluminense não tinha se ligado, não sabia dessa votação. Pelo que eu percebi, não tinha ouvido falar disso, ninguém estava comentando. Eu ontem fui ver e a gente estava em terceiro. Só estava atrás do Flamengo 2-1 no River Plate na final da Libertadores 2019, que, por sinal, pouco depois a gente já ultrapassou, estava com 12%, a gente já está nesse momento aqui com 24%. E o primeiro lugar é Palmeiras 3, Vasco 4, aquela Copa Mercosul de 2000, e que a gente provavelmente, essa eleição aqui a gente vai perder, assim como a gente perdeu a eleição do Marca também, de maior escudo de escudo mais bonito do mundo. Só que o resultado já é significativo. O Fluminense 3-0 no Peñarol é um jogo desconhecido até por alguns, infelizmente por muitos tricolores. E tá aqui por causa do engajamento da torcida. Porque o outro jogo, o Palmeiras e Vasco, quem não tá votando com clubismo, né? Igual a gente tá votando no Fluminense, provavelmente tá votando nesse Palmeiras e Vasco porque foi realmente um jogo épico, histórico, na virada do século e tal. Então, assim, o Fluminense tá posicionado em segundo. A votação do Marca, a gente foi primeiro. Sejamos sinceros, né? A gente foi primeiro e durante um bom tempo, até o momento em que a turma do Rádio Casablanca meteu, e acho que foi Rádio Casablanca e a Wally, né? Não sei. Meteram os bots lá e aí triplicaram a quantidade de votos em relação ao que tinha o Fluminense. Virou uma briga só deles, mas a gente ficou em terceiro lugar, o que é mais uma amostra de engajamento. O engajamento está muito grande. E aí, agora,
Aonde que eu tô falando que isso precisa se estender mais ainda? O Globoesporte.com acabou de anunciar que a TV Globo vai retransmitir jogos de clubes aos domingos. A partir de semana que vem, ela retransmitiu 3 jogos da seleção, um da seleção também esse domingo agora que é feminino, é o 4º, e a partir de semana que vem começa a retransmitir jogos de clubes. O primeiro jogo que ela vai transmitir aqui pro Rio de Janeiro, é separado, Rio de Janeiro, São Paulo e outras praças. Aqui pro Rio de Janeiro, na semana que vem, é a final da Libertadores do Flamengo, 2-1 no River Plate. Na semana seguinte, a final da Libertadores do Vasco, Barcelona e Vasco. E no dia 31 de maio, às 4 horas da tarde, domingo, Palmeiras e Fluminense, o jogo do Tetra Brasileirão 3-2 pro Fluminense. Por que isso é muito importante? Porque temos que mostrar engajamento na audiência. Isso conta demais. Ter números positivos em retransmissão e etc. de audiência vai chamar atenção numa época em que o futebol está muito pouco falado, né? A gente tem falado muito pouco não é nem que tem falado muito pouco, tem poucos assuntos para poder falar, então uma audiência grande vai gerar um buzz, que a gente chama, né, muito grande. Então o Fluminense precisa de um engajamento. E o que eu vou fazer, inclusive, para poder ajudar isso? Vai ter cobertura aqui do Raiz Tricolor desse jogo, como se fosse um jogo de agora. Não existia Raiz Tricolor em 2012, mas agora vai ter pré-jogo e vai ter análise pocket de Palmeiras 2-3, Palmeiras 2, Fluminense 3, daquele Brasileirão. Vou analisar aquele jogo, vai ter, como eu falei, pré-jogo, só nem vlog, porque aí eu não inventei a máquina do tempo ainda. Mas enfim, então vamos junto com a gente nessa, vamos tentar dar uma audiência expressiva para que o Fluminense ganhe com isso, porque é notícia positiva, lançamento da Umbro, a gente está sendo repercutido mundialmente, com a venda muito grande de uniformes, é um momento de virada. Enquanto muitos clubes estão vendo aonde que vão conseguir pousar a queda livre que estão tendo, o Fluminense está vislumbrando conseguir algum voo. Então, só de se manter no mesmo momento e conseguir um engajamento maior da torcida já é um crescimento para o clube, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!